O tricampeonato carioca do Fluminense nos anos 80 representa um dos capítulos mais marcantes da história do clube. Entre 1983 e 1985, o tricolor construiu uma sequência de conquistas que consolidou ídolos, fortaleceu sua identidade vencedora e deixou como legado times que até hoje são lembrados pela entrega, pela qualidade técnica e pela força coletiva. Cada campanha teve seu próprio contexto, seus heróis e seus jogos inesquecíveis, e juntas formam uma narrativa épica do futebol brasileiro. Começamos em 1983. Sob o comando do técnico Carlos Alberto Parreira, o Fluminense montou uma equipe equilibrada, com forte organização defensiva e muita eficiência nas transições ofensivas. O esquema tático girava em torno de uma linha defensiva bem postada, com jogadores como Duílio, Aldo e Ricardo Gomes, que daria seus primeiros passos rumo a se tornar um dos grandes zagueiros do país. No meio-campo, Delay assumia o protagonismo criativo, enquanto Assis e Washington davam forma a uma parceria ofensiva que seria eternizada como o mal Casal 20. Ao longo da campanha, o Fluminense construiu resultados importantes rodada a rodada, com vitórias consistentes que foram moldando a confiança do elenco. Entre os jogos marcantes daquela trajetória, destacam-se confrontos equilibrados contra Botafogo e Vasco, em que o time mostrou força coletiva e maturidade tática para controlar o ritmo das partidas. Cada jogo consolidava a ideia de grupo, e Parreira conseguia extrair o melhor de jovens talentos e jogadores experientes. Na fase decisiva, a campanha culminou na final contra o Bangu, uma equipe forte e competitiva naquele período. O duelo ganhou contornos históricos graças ao famoso gol de Assis, PC, que se tornou um dos lances mais lembrados da história tricolor. O placar apertado refletia o equilíbrio da partida, mas a frieza ofensiva do Fluminense fez a diferença. Aquela final não representou apenas um título, foi o nascimento simbólico de uma geração de ídolos que dali em diante assumiria papel central na identidade do clube. Em 1984, o Fluminense voltou ainda mais maduro. O time manteve a base campeã, novamente sob comando de Parreira, com o mesmo modelo tático consistente, mas agora aliado a uma confiança maior e a jogadores vivendo o auge técnico. Ricardo Gomes, mais experiente, consolidou-se como líder defensivo. Delay, agora plenamente identificado com o time, assumia o papel de cérebro do meio-campo. Assis e Washington continuavam sendo a referência ofensiva, decisivos em jogos grandes e fundamentais na construção de resultados-chave. Rodada a rodada, a equipe demonstrou regularidade impressionante. Em confrontos importantes ao longo do campeonato, o Fluminense venceu clássicos com autoridade, mostrando superioridade técnica e organização. Foram jogos de placares marcantes, como vitórias construídas com paciência e ataques bem trabalhados, nos quais o meio-campo dominava o ritmo do jogo e o trio ofensivo definia nas finalizações. Na final de 1984, o adversário foi o Flamengo, o que aumentou ainda mais a dimensão histórica do título. Era um jogo carregado de simbolismo, rivalidade e tensão. O Fluminense entrou em campo consciente do peso daquele clássico e, mais uma vez, as figuras de seus ídolos brilharam. Com grande atuação defensiva e inteligência tática, o time construiu o placar decisivo, consolidando a vitória que garantiu o bicampeonato. Para muitos torcedores, aquele título representou o fortalecimento definitivo da hegemonia tricolor no futebol carioca naquela década. Chegamos então a 1985, o ano que coroaria a sequência vitoriosa com o tricampeonato. O time já carregava um espírito vencedor e, mesmo com ajustes naturais no elenco, manteve o padrão de competitividade e ambição. O esquema tático seguia bem definido, com um sólido sistema defensivo, meio-campo criativo e ataque eficiente. Ídolos como Assis,
Washington, Delay e Ricardo Gomes. Continuavam sendo pilares do grupo, agora acompanhados por jogadores que reforçavam a profundidade do elenco. Ao longo da campanha, o Fluminense fez uma série de partidas intensas e decisivas, rodada a rodada. Confrontos importantes contra rivais diretos marcaram o caminho até a final, com vitórias de placares expressivos e jogos em que o time demonstrou personalidade e imposição técnica. O equilíbrio entre defesa e ataque seguia sendo a marca registrada do trabalho construído ao longo dos anos anteriores. A final de 1985 foi novamente contra o Bangu, que vivia um grande momento no futebol carioca. O confronto decisivo foi duro, disputado lance a lance e carregado de tensão. O placar refletiu o equilíbrio do jogo, mas também mostrou a resiliência do Fluminense, que soube controlar o emocional, usar sua experiência acumulada e transformar suas oportunidades em resultado. Quando o apito final confirmou o título, mais do que uma conquista esportiva, o tricampeonato simbolizou uma era. Os 3 campeonatos seguidos consolidaram não apenas uma sequência de taças, mas a criação de uma identidade tricolor vitoriosa. Ídolos como Assis, Washington, Delay, Ricardo Gomes e Duílio eternizaram seus nomes na história do clube. O trabalho de Carlos Alberto Parreira marcou um período em que organização tática, disciplina coletiva e talento individual caminharam juntos. As campanhas, rodada a rodada, jogo a jogo, mostraram um time capaz de vencer com autoridade, emoção e personalidade. O tricampeonato dos anos 80 permanece como um marco não apenas pela conquista em si, mas pela forma como foi construído, com planejamento, talento revelado, ídolos forjados em campo e finais históricas que ainda hoje vivem na memória da torcida tricolor. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e o hype.